Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula para a segunda série do ensino médio. Lembrando aí que eu sou o professor Antônio Russo de Geografia, professor de vocês aqui do Centro de Mídias. Vamos ver aí o tema da aula que nós vamos ver hoje, os problemas urbanos e possíveis soluções, parte 1. Então, essa divisão aí vai ser em duas partes, esse tema da aula, né, vai ser em duas partes, né, mas o que nós vamos trabalhar hoje, então vamos acompanhar aí a habilidade, identificar problemas socioespaciais e ambientais urbanos, caracterizando-os e propondo ações para a melhoria das condições de vida nas cidades brasileiras. A unidade temática, redes e hierarquias urbanas, objetos de conhecimento, a revolução da informação e as cidades, tá certo? Antes de começarmos esta aula, nós vamos ver aí um vídeo falando aí sobre a questão aí dos desenvolvimento sustentável. Daqui a pouco a gente volta. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje o tema é IDS, os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável. Dividir para conquistar. Vamos ver o que cada palavra significa e assim compreenderemos o que são e para que servem os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável. Primeiramente, indicadores. De forma geral, são medidas que nos permitem avaliar o andamento e o impacto de determinados eventos ou ações em um ambiente. Por exemplo, se uma escola apresenta um aumento geral de notas dos alunos em todas as matérias, mantendo a mesma metodologia de correção, podemos dizer que isso é um indicativo de que houve melhora na aprendizagem. Vamos analisar agora desenvolvimento. Aqui, o mais importante é destacar que desenvolvimento não é sinônimo de crescimento. Crescimento envolve simplesmente o aumento de números. Por exemplo, vamos pegar a escola de que falamos anteriormente e supor que ela tinha 2.000 estudantes em um ano, e no ano seguinte esse número dobrou. Portanto, houve um crescimento no número de alunos. Estamos lidando, então, com um aspecto quantitativo. Desenvolvimento, por sua vez, envolve crescimento, mas alia a ele aspectos qualitativos. No caso da escola, poderíamos dizer que ocorre desenvolvimento quando, além do aumento do número de estudantes, há também uma capacitação dos professores, ou um programa de coleta seletiva de resíduos, ou uma refeição mais balanceada. Ou seja, houve aumento de vagas, o que é bom, pois dá a mais pessoas a oportunidade de estudar, mas também ocorreu um incremento de qualidade, o que não é facilmente traduzido em números. Por fim, sustentável. Sustentável se relaciona com sustentabilidade. Sustentabilidade é a capacidade dos sistemas naturais da Terra e dos sistemas culturais humanos de sobreviver, prosperar e se adaptar às mudanças nas condições ambientais no longo prazo. Já o termo desenvolvimento sustentável foi consagrado em 1987 pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU. Essa comissão elaborou um relatório estabelecendo a definição e os princípios que lhe dão fundamento. De acordo com ele, desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Então, juntando tudo, fica fácil entender os IDS. Eles servem de parâmetro para verificar se há um desenvolvimento e se esse desenvolvimento está sendo feito de maneira sustentável em todas as suas dimensões, ou seja, um desenvolvimento que garanta que nossos filhos e filhas, netos e netas, contemplem um mundo onde haja padrões de consumo conscientes, um mundo de maior equidade, transparência, com diversidade cultural e ambiental, entre outros fatores. Só assim evitaremos esses futuros apocalípticos que vemos em filmes de catástrofe, não é mesmo? E mesmo certos mosquitos que saem por aí zicando todo mundo. É por isso que o desenvolvimento deve ser sustentável. E para realizar a pesquisa sobre os IDS, o projeto do IBGE tomou como referência recomendações das Nações Unidas e elaborou 63 indicadores. Esses indicadores buscam, além de caracterizar e subsidiar o processo de desenvolvimento sustentável em nível nacional, expressar a diversidade característica do país. Os 63 indicadores foram divididos em 4 dimensões: ambiental, social, econômica e institucional. A dimensão ambiental contempla 19 indicadores.
Eles se relacionam aos objetivos de preservação e conservação do meio ambiente, considerados fundamentais para a qualidade de vida. Essas questões aparecem organizadas nos temas atmosfera, terra, água doce, oceanos, mares e áreas costeiras, biodiversidade e saneamento. Já a dimensão social é composta por 21 indicadores, que correspondem especialmente aos objetivos ligados à satisfação das necessidades humanas, à melhoria da qualidade de vida e à justiça social. Os 21 indicadores abrangem os temas população, trabalho e rendimento, saúde, educação, habitação e segurança. A dimensão econômica, por sua vez, possui 11 indicadores e trata de questões relacionadas ao uso e esgotamento dos recursos naturais, à produção e ao gerenciamento de resíduos, ao uso de energia e ao desempenho macroeconômico e financeiro do país. Por fim, a dimensão institucional tem 12 indicadores. Ela diz respeito à orientação política, capacidade de esforço despendido por governos e pela sociedade na implementação das mudanças necessárias para que o desenvolvimento sustentável se torne realidade. Os indicadores não são um fim em si mesmos, mas sim um meio para se atingir o desenvolvimento sustentável. Assim, são mais úteis quando analisados em seu conjunto do que quando examinados individualmente. Quando analisamos mais indicadores, cruzando dados, podemos chegar a conclusões ainda mais precisas e a outras até mesmo inesperadas. Não há dúvidas de que é possível encontrar nexos de relacionamento associando quase todos os indicadores apresentados. Não deixe de conferir a publicação. Nela você encontrará muitos dados e informações divididas de maneira didática, contendo ainda diversos quadros, gráficos e mapas. Os dados ali contidos foram obtidos por meio de pesquisas e estudos realizados pelo IBGE e por muitos outros órgãos que atuaram em colaboração. Por hoje é só. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! É isso aí, pessoal. Então o vídeo, né, mostrou aí a questão aí do desenvolvimento sustentável e os seus indicadores, né? Porque essa palavra aí de sustentabilidade, ela roda aí no mundo todo, né? Então o objetivo de todo mundo é ter, né, aumento de produtividade, mas também a sustentabilidade nesse aumento de produtividade, que aí acaba gerando benefícios a todos, tá certo? Bom, nós vamos falar sobre as questões aí de problemas urbanos, né, problemas principalmente com relação aí à sociedade, envolve também o ambiente. Nós vamos começar aí falando sobre a segregação urbana ou ambiental. Então acompanhe aí na tela, né, a leitura. A segregação urbana ou ambiental é uma das faces mais importantes da desigualdade social e é parte promotora da mesma. A dificuldade de acesso aos serviços e infraestrutura urbanos, como transporte precário, saneamento deficiente, drenagem inexistente, dificuldade de abastecimento, difícil acesso aos serviços de saúde, educação e creches, maior exposição à ocorrência de enchentes e desmoronamentos, etc. Somam-se menos oportunidades de emprego, particularmente do emprego formal, que é aquele com a carteira assinada, menos oportunidade de profissionalização, maior exposição à violência, marginal ou policial, discriminação racial, discriminação contra mulheres e crianças, difícil acesso à justiça oficial, difícil acesso ao lazer. A lista é interminável. Então a gente tem vários problemas aí, né, com essa questão aí, né, principalmente em áreas urbanas, em grandes centros, mas são problemas também que ocorrem aí em médias cidades, cidades de pequeno porte. Não precisa ser todos os problemas, mas aqueles pontuados aí, com certeza, alguns deles em todas as cidades, não só no Brasil, como no mundo afora vai ter. Então, esses problemas aí, que são problemas sociais, geram problemas ambientais e agrava, né, o bem-estar social e ambiental, né, do cidadão dentro da sua cidade, tá certo? Vamos dar aí um exemplo aí para vocês, né? Na próxima tela aí vocês vão ver, né, nós temos aí a favela da Rocinha, que é a maior favela do Brasil, com contraste aí com os edifícios de São Conrado, no Rio de Janeiro. Então isso aí, né, é um tremendo contraste social, né? Então toda vez que a gente fala aí sobre essa questão aí, né, das diferenças de classes sociais, né, da sociedade, a gente usa muito essa imagem aí que contrasta claramente a relação aí dentro de uma cidade, dessa questão aí, principalmente quando falamos da moradia, né? Então,
a relação aí da moradia aqui no Brasil ainda é precária, né? São milhares, né? Até milhões de pessoas aí vivendo em situações difíceis, né? Então, morando aí em morros, né? Morando em regiões às margens dos rios, né? Que acaba aí dificultando, né, o dia a dia dessa população. Se chove muito, pode ocorrer aí desmoronamento, né? Como pode também acontecer enchentes aí entrar na casa aí do cidadão, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai observar uma urbanização também desordenada, né? Então a gente vê aí, né, a formação aí, né, a construção de casas, né, totalmente despadronizadas, né? Então vai se construindo aí da maneira que se pode, né, pegando aí terrenos que eram terrenos aí vazios, né, como até morros, né, regiões aí de difícil acesso, né, e aí se constrói várias casas, né, e a gente observa casas, né, amontoadas, né, uma em cima da outra, o que pode gerar também um problema, né, de desmoronamento, um problema de destruição, né? Tem que lembrar que boa parte dessas casas aí, elas foram construídas, né, de formas aí, né, aleatórias, né? Não se teve uma planta, não se teve lá, né, uma engenharia, né, para se ver aí a região do solo, se ela aguenta, né, o peso dessa construção ou de várias construções. O problema é que famílias acabam, né, morando numa casa, a casa fica apertada, então não tem como ir, né, construir para o lado, constrói para cima. Aí você vai ter casas aí com 2, 3, 4, até 5 andares, né? Recentemente no Rio de Janeiro houve aí um desmoronamento aí de um prédio, né? Talvez por causa disso, né? De não ter uma infraestrutura, né? Não ter um estudo e um planejamento. Então, várias, né, centenas, milhares de casas aí, né, principalmente nos grandes centros, acabam tendo, né, essa relação perigosa de moradia, né? Então, tem que se ter aí uma política urbana, né, de organização e principalmente aí de moradia, que está na Constituição, né, que é um dever do Estado e um direito aí do cidadão brasileiro, né? Constituição que é também chamada aí de Constituição Cidadã, né, assinada em 1988. Vamos lá para a próxima tela, que nós temos também uma outra situação, que é o transporte público. Mais de 60 milhões de pessoas nas cidades brasileiras são transportadas diariamente pelo transporte público de passageiros. Fundamental para a grande parte da população brasileira, o transporte público tem características que o distinguem de outros, qual seja a universalidade e a continuidade de atendimento na forma de redes de linhas e itinerários de ônibus ou de sistemas metroferroviários. É um direito social nos termos da Constituição Federal do Brasil. Então, também a questão aí do transporte público também faz parte aí de um dos direitos, né, do cidadão e dever do Estado. Quando a gente fala Estado, não é Estado só o governo do Estado, né? Nós temos aí os municípios, né, e também o governo federal se responsabilizando por os transporte público. Pode voltar aqui para mim, por gentileza. Então, quando a gente fala em transporte público, né, e logicamente a gente está falando dos transportes oficiais, nós estamos falando dos ônibus, né, nós estamos falando aí do metrô, né, dos trens aí, né, que também aí se ligam, né, que são as ferrovias que acabam se ligando aí com os metrôs. Então, todo esse patamar, aí, os transportes públicos aqui têm que ser alinhados, né, as suas linhas têm que ser, né, contínuas, né, de ônibus para metrô para as linhas férreas. Ela tem que ter essa ligação, né, para se houver algum problema, né, pode-se utilizar, né, um meio de transporte aí. Então, se um para, o outro pode substituir, né, e cada vez maior, né, a quantidade de estações de metrô, né, de linhas férreas, né, maior, né, as chances de não ter um problema, aí, um colapso nos meios de transportes públicos no Brasil, principalmente nos grandes centros, como a gente vê aqui em São Paulo, também vê lá no Rio de Janeiro, né? Então, essa infraestrutura, né, essa aparelhagem urbana que a gente fala, principalmente o transporte público, a gente acaba, né, dando muita importância, porque é um meio de locomoção da maior parte da população brasileira, tá certo? Então, a gente viu aí a questão da população, a questão das moradias, a questão do transporte público, que é essencial aí para a sociedade.
Vamos lá para uma atividade? Então, vamos lá, acompanhe na tela. Analisando o caso de moradias no Brasil, em especial nos grandes centros urbanos, podemos afirmar que é um problema social recorrente em muitos municípios? Comente sua resposta. 2 minutos, a gente volta. É isso aí, pessoal. Voltamos, né? Com certeza, né, essa questão aí das moradias aqui no Brasil, ela é, eu acho que um dos principais problemas sociais que nós temos aqui, né? Então, mais dos 5.500 municípios que nós temos no Brasil aqui, provavelmente todos os municípios têm algum problema nessa questão aí de moradia, né? Numa maior porcentagem ou menor porcentagem, dependendo, obviamente, do município, né? Então, essa questão de moradia, que como nós falamos aqui, ela é um direito do cidadão, né? Está na Constituição de 1988, ela deve ser, né, resolvida aí com políticas públicas, né, transparência, né, e principalmente, né, organização na infraestrutura, né? Até aquelas cidades que elas foram, né, estruturadas, né, elas tiveram aí, né, uma formação mais organizada, com o passar do tempo, acabou tendo problemas, né, até por causa da migração das pessoas nessas cidades, que, logicamente, acaba, né, não sendo organizado para isso. Tudo bem? Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver um outro problema que nós temos, principalmente nos grandes centros, pontos de alagamento, né, a região metropolitana de São Paulo. Então, é uma imagem de satélite, né, à esquerda aí mostra a parte em azul, que é as partes aí hidrográficas, né, da região metropolitana de São Paulo, e os pontos aí em vermelho são os pontos de alagamentos, né? Então está dizendo aí, zonas suscetíveis a enchentes e inundações na planície fluvial dos rios Tietê, Tamanduateí, Pinheiros e pontos de alagamento, tá? Então os tons de cinza são terrenos com inclinação de 15 a 20 graus e tons de pretos, terrenos com inclinação maior que 30, tá? E aí as partes baixas nessas inclinações sofrem os problemas de alagamento. E do lado direito, né, nós temos aí os pontos de alagamento localizados ao longo dos rios Tietê também, né, na qual a parte aí em laranja, né, são pontos que alagam mais, né? Então a gente vai observar o quê? Que os pontos de inundação são bem próximos dos rios. Por quê? Porque há muitas construções de moradias próximos, né, das margens dos rios, tá? Não é nem nas margens aí da Marginal de Pinheiros ou do Rio Tietê, ou das duas marginais, mas também no Rio da Tamanduateí, que também sofre essas consequências aí de inundação, porque vários loteamentos, né, foram feitos
nessas regiões, né, próximas aí dos rios, né, que a gente denomina aí de várzeas, né, porque são regiões na qual, quando há um excesso em época de chuva, né, então um excesso aí de água, né, essa água vai para onde? Vai para as várzeas. E essas várzeas aí, principalmente no início do século XX, aqui na cidade de São Paulo, foram loteadas e vendidas e depois aí construídas casas, o que até hoje sofre essas consequências de alagamento. Então, um dos, né, motivos aí de preocupação aí para qualquer governo são as questões aí dos alagamentos que nós temos aí, principalmente nos períodos de chuvas, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver aí as enchentes, né? Então, o Brasil aparece entre os 15 países do globo com a maior população exposta ao risco de inundação. A informação de um relatório da ONU documentando catástrofes naturais das últimas 2 décadas na América Latina e no Caribe. Nos estudos desastres naturais na América Latina e Caribe, o Escritório da ONU para Assuntos Humanitários, a OCHA, aponta as inundações como tipo de desastre como mais comum na região desde o ano 2000, tá certo? Então, o Brasil está entre os 15 países aí que sofrem essa questão aí de enchentes, né, que parece de difícil solução, mas tem solução, né, tem que ter investimento, né, porque senão não tem como solucionar esses problemas, né? Então, como eu falei para vocês, é um dos maiores e piores problemas que nós temos, principalmente nos grandes centros, inclusive aqui na região de São Paulo, inclusive também falando da região metropolitana, que envolve aí 39 municípios, incluindo, né, São Paulo. Vamos lá para a próxima tela. Aí nós temos aí na próxima tela aí, enchentes, inundações e escorregamentos de massa se tornaram mais comuns e a presença de extensas áreas urbanas com ocupações vulneráveis intensificou seus efeitos. Localmente, essa intensificação, sob o ponto de vista climático, ocorre porque a substituição da vegetação por estruturas de concreto, asfalto, etc., implica numa maior retenção de calor pela superfície, aumentando a temperatura de determinadas áreas, né? É o que nós chamamos de ilhas de calor, né? Então, né, a construção de prédios, né, o asfaltamento das ruas, faz com que aquela concentração de calor fique centralizada nas regiões, principalmente aí nas regiões centrais, né, e aí aumenta-se a temperatura, né? Nos períodos de chuva ocorrem chuvas mais intensas, o que obviamente ocasiona aí as enchentes, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que aí a gente vai ver um outro problema que acontece muito aí nas cidades, principalmente nos grandes centros, é o resíduo sólido. Então, descarte irregular de lixo, entulho, poldas, entre outros materiais, em áreas públicas é crime. Então, nós temos aí uma imagem mostrando aí, né, a imagem cheia de lixo, né, de resíduo sólido, num terreno, tá certo? E esse terreno aí é de uma cidade do interior de São Paulo, não é aqui de São Paulo, tá? É uma cidade do interior de São Paulo, que também sofre essas consequências de descarte de resíduo sólido, né, em terrenos aí que não tem construção, né, que a gente chamava antigamente de terrenos baldios, né, mas tem dono, né, esses terrenos, né, por lei esses terrenos têm que ser murados, né, e aí, né, também preservados. Então, se ocorre, né, esse entulho que é colocado nesses terrenos, o proprietário ele é responsável por esse resíduo sólido. Então, se ele não resolver esse problema, pode ocasionar uma multa e até prisão do proprietário desse terreno, mesmo que o resíduo não seja dele. Mas, infelizmente, né, a mentalidade aí de alguns, né, que acabam fazendo isso, né? Então, jogando aí resíduos sólidos em terrenos alheios, isso se não jogam aí nas ruas, né, nos córregos, né? Se você observar dentro de um córrego, dá para fazer uma mobília inteira de uma casa, né? Sofá, geladeira, fogão. É impressionante, né, a má cultura, né, de algumas pessoas aí que continuam, né, e depois sofrem as consequências, né? Vem as enchentes aí porque os córregos estão aí entupidos, tá certo? Vamos lá para a próxima imagem, né, para finalizar a aula de hoje. Nós temos aí
resíduos sólidos, que são quase metade dos municípios brasileiros, 49,9% pesquisados, ainda despeja resíduos em lixões, depósitos irregulares e ilegais. Além disso, 17,8 milhões de brasileiros não têm coleta de lixo nas casas e apenas 3,85% dos resíduos são reciclados. Os dados fazem parte do Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana, elaborado aí pelo Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana, em parceria com a consultoria PwC Brasil, tá certo, pessoal? Então a gente vê aí que boa parte ainda do lixo, né, além de não ser recolhido, não é tratado e fica aí por um longo período, né, a céu aberto, ocasionando doenças e outros problemas graves que nós temos aqui no Brasil, tá certo? Entre aí no Saiba Mais, nós temos aí o Saiba Mais para fazer uma pesquisa aí dentro da Secretaria da Infraestrutura e Meio Ambiente, está aí o link para vocês pesquisarem, tá certo, pessoal? Na próxima aula a gente vai fazer a parte 2 e vamos falar muito sobre soluções aí desses problemas aí. Tem soluções mesmo sendo graves, tá certo? Um forte abraço aí, pessoal, até a próxima e não esqueçam de avaliar a nossa aula aqui.